Olá, abençoados, boa noite a todos. Mais uma vez passando aqui pelo canal para leitura da obra de Deus consumada. Antes de mais nada, agradecendo aí pela atenção, agradecendo aí pelos comentários, pelos likes, dando boas-vindas aos novos inscritos e pedindo que você também se inscreva aí no canal, dá o like nas mensagens, compartilha, faz teu comentário. E abençoados, como eu prometi para vocês, né? Nós estamos aqui lendo o livro histórico de Mateus, o capítulo 24. E como eu prometi, nós vamos hoje ler a partir do versículo 4. E quem viu o vídeo anterior ao de ontem, né, viu que nós lemos Mateus 24 do 1 ao 3, né, e que os discípulos perguntaram para Jesus. Primeiro mostraram a construção do templo e depois ele disse para ele lá que ali não ia ficar pedra sobre pedra, falando da destruição do templo, citando Daniel 9:24. E de lá ele foi para o monte meditar e os discípulos apareceram novamente lá. E no versículo 3 eles perguntaram para Jesus quando que seria a queda do templo, a destruição do templo, e quando seria, aliás, qual seria os sinais da sua vinda, né? E quando seria o final do século, no singular. Então, século que eles estavam vivendo, certo? Então, agora vamos dar continuidade aqui e vamos aqui dar agora a resposta de Jesus, não para mim e não para você, porque nós não existia. A resposta de Jesus para os discípulos, que foi quem fez a pergunta para ele, né? Eu já expliquei para vocês no início que isso daqui, né, Mateus 24, do 1 até o 34, ou de 1 até o 33, né, que o 34 é a resposta final, é um diálogo entre Jesus de Nazaré, o Messias, também conhecido como Filho do Homem, entre ele e os seus discípulos, os 12 discípulos, né? E também explicando para vocês, mostrando para vocês pensarem, raciocinarem, de que essa guerra que está acontecendo hoje aí em Israel, que não tem nada a ver com Bíblia se cumprindo, entende? E é isso que eu estou aqui tentando explicar para vocês, mostrando capítulos e versículos para que você raciocine. Então, vamos ler aqui, o tempo passa muito rápido, vamos ler aqui o versículo 4, tá? Que é a resposta de Jesus às 3 perguntas deles, e ele vai dizer quais são os sinais que primeiro teriam que acontecer, e vocês vão entender que isso não pode ser por dia de hoje, isso não pode ser para o futuro, que tudo isso daqui já aconteceu, como a Bíblia inteira é passado, que a religião aí está dizendo que aconteceu umas coisas e outras não aconteceram, e que tudo isso é engano, para te manter lá escravo e tu ficar esperando tudo. Então, vamos começar aqui no versículo 4, onde Jesus começa a responder eles, tá? Mateus 24, 4. E ele lhes respondeu, e ele, o Messias, Jesus,
lhe respondeu a eles, os 12, não tem nada a ver comigo nem contigo. Então ele começa aqui, ó, falando com os discípulos: vede que ninguém vos engane. Vos tem um emitente que é Jesus e um destinatário que são os discípulos. Vos engane. 5. Porque virão muitos em meu nome, eles dizem, aí eles trazem isso para hoje. Porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo. Vocês sabem que durante essa minha idade, né, de 62 anos, e muitos de vocês, no próprio Brasil, já apareceram vários indivíduos aí, vários malucos aí, dizendo que é Cristo. Né? E que isso daqui não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Isso aí tudo é manobra para te querer te fazer entender que a Bíblia está se cumprindo. E aí pronto, tu morre esperando a Bíblia se cumprir. E não vai se cumprir não, Lira? Claro que não, porque já se cumpriu. Entendeu, criatura? Porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. 6. E certamente ouvireis, né? Essa palavra está no plural. Ouvireis, ele está se dirigindo a mais de um, aos 12. Vocês ouvirão, ó, e certamente ouvireis falar de guerra. Aí o cara traz isso aqui para hoje e bota para o futuro, e não pode acontecer uma guerra que diz que é a Bíblia se cumprindo. Entende, abençoado? E que essa guerra que ele está falando, né, é a guerra da grande tribulação entre os gentios e os judeus, que até hoje eles estão brigando entre si lá, e que não tem nada a ver com Bíblia. Não tem nada a ver com Bíblia, tem a ver com religião e com território. E certamente ouvireis, né? Vocês, discípulos, vocês ouvireis de guerra. Então, se isso aqui fosse para hoje, se fosse para o futuro, né? Os discípulos teriam que estar vivos, porque ele está falando com ele está se dirigindo a ele, inteligente. E certamente ouvireis falar de guerra. Olha, e rumores de guerra, vede, não vos assustei. Eles lá, os 12, não vos assustei, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então, todas essas coisas aqui, né? Todas esses sinais que Jesus está dando para os discípulos, não é para mim nem para tu. E isso não pode ser para o futuro, não pode ser para o presente, porque senão os discípulos teriam que estar vivos, porque ele está dizendo que era eles que o vê. Entendeu, o pastor Franklin? Entendeu? Então não pode ser para o futuro, não pode ser para o presente, isso aqui tudo é passado, porque não tem mais nenhum discípulo vivo. Entendeu, inteligente? E aí ele continua aqui no 7, ele diz aqui no 6 ainda, ouvirás falar rumores de guerras, vede, ó, vos são eles, não vos assustei, porque é necessário assim acontecer, olha, mas ainda não será o fim. Então, quando Jesus estava passando esses sinais para os seus discípulos, ele diz que ia acontecer tudo isso daqui, mas ainda não seria o fim. O fim de quê? O fim daquele século. O fim daquele mundo aion, aquele período de tempo, aquela geração. Entende, criança? E aí, ele continua aqui no versículo 7, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremoto em vários lugares.
ele dizendo para os discípulos que ia acontecer isso, mas também ainda não era o fim. Isso daqui, né, como eu estou falando para vocês, são os sinais antes da vinda de Jesus, antes da queda do templo e antes do final daquele século. No singular, um século que eles estavam vivendo. Entendeu, doutores em teologia? E aí ele continua aqui, ó, no 8. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Esse princípio das dores, né, explicando para vocês, se refere à grande tribulação, à invasão do Império Romano, a tudo o que ia acontecer, mas seria naquele século, no fim daquele século que eles estavam vivendo. E que isso tem a ver com Daniel 9:24. Tá? 9. Então, sereis atribulados, né? Pastor, padre, papa, enganadores, sereis, né? Sereis. Não é eu nem é tu, o enrolão. Sereis, esse diálogo aqui é entre Jesus e os 12 discípulos. Então sereis, vocês 12, vocês vão ser atribulados. Não é eu e não é tu. E não é ninguém de hoje. O problema da tribulação de hoje, da guerra, de tudo isso daí, né? É problema da ambição. É problema da falta de amor. É problema de ganância. É o problema do poder de cada qual querer ser maior do que o outro. E ele diz que tudo que o homem semear, ele vai colher. As nações hoje, os que eles semeiam é bomba atômica para saber quem é que tem mais. São armas pesadas para a destruição da própria humanidade, dos inocentes. Entendeu, criança? Não tem nada a ver isso daqui com a Bíblia. Nada. O problema é que tudo que Deus ensinou, o amor, a humildade, né? Nada disso o homem não pôs em prática, não aprendeu nada. Ele disse: amai uns aos outros como eu vos amei. Todo mundo se odeia. Ele disse: o que não queres de mal para tu, não deseja para o teu próximo. Qualquer um que faz qualquer coisa com você, você disse: eu quero é que tu morra. Eu quero é que um carro te atropele. Entende, abençoado? Não tem nada a ver isso daqui mais com a Bíblia. Não tem nada a ver com Deus. É obra do homem. Entendeu, criatura? Então, olha, sereis atribulados, eles, os discípulos, e vos matarão. Aconteceu isso? Aconteceu. Todos os discípulos foram mortos. Todos, com exceção de João, né? O discípulo amado. Por quê? Porque ficou preso na ilha de Pátimo para escrever Apocalipse. Para quê, inteligente? Que vocês dizem também que está se cumprindo. Para as 7 igrejas da Ásia. Como eu já expliquei para vocês, né? Tudo que tem aqui na Bíblia foi escrito sobre linguagem de figura. O que é uma linguagem de figura? A linguagem de figura é uma linguagem para um determinado povo, só eles que entendem. Por isso que tem coisas aqui que vocês não entendem, a não ser que você vai entender as culturas judaicas dos judeus, dos hebreus. Metáfora, parábola. Então a Bíblia foi escrita sobre isso, porque foi escrito só para um povo, para o povo de Israel. Que, por exemplo, quando Moisés chamou Adão de serpente, né? Aliás, a Eva, né? A Eva chamou Adão da serpente. E ele era uma serpente? Não. É uma metáfora que o autor usou para
para mostrar a astúcia de Adão, que quando Deus foi lá perguntar para ele, tu comeste da fruta da qual eu disse que não era para tu comer? Aí ele foi e botou a culpa na mulher. A mulher que tu me deste, me deu e eu comi. Mas quem recebeu ordem para não comer foi ele. Entendeu, abençoado? Então, o Apocalipse, né? O Apocalipse da Bíblia aqui, lua não é lua, céu não é céu, estrela não é estrela. Por exemplo, José, quando teve um sonho, ele disse para os irmãos dele lá e para o pai dele, ele disse, olha, eu sonhei que o sol, a lua e 12 estrelas ia ser dominada por ele. E quem era? Era o sol que ia se curvar diante dele? Você imagina, o sol vai se curvar diante de José? A lua vai se curvar diante de José? Não. Não. Ele está se referindo ao pai dele e a mãe dele. E as estrelas eram os irmãos dele. Então tudo isso daqui, né, não é como esses enrolão aí fala. Por quê? Porque eles estudaram para te enganar, abençoado. Para te enganar, eles não explicam. Eles têm raiva quando a gente está falando isso aqui. Por quê? Porque isso daqui liberta as pessoas da escravidão. Quando o cara entende. Quando o cara entende e tem coragem. Porque a maioria, né? E eu tô fazendo esses vídeos aqui, não é para mudar nada. Porque esse negócio de mudar e agora eu estou servindo a Deus de verdade, isso não existe não, abençoado. Isso não existe não. A libertação é tu deixar de ser escravo dos homens e buscar mais tempo para tua família. Ao invés de tu tá indo todo dia para macumba chamada igreja, né? Tu vai dar atenção para tua família. O dinheiro que tu não tá conseguindo comprar mais um frango, uma carne, uma coisa, né? Tu tá dando pro infeliz aí da tua igreja e tu só tá comendo ovo. A libertação é essa, também não tem nada a ver com Deus. Porque Deus, ele já fez todas as coisas. E Paulo pregou que o justo viverá por fé. O fé na obra consumada, que vocês estão botando tudo pro futuro, esperando. Diz que estão esperando Jesus, então tu tá sem Deus, né? Quem tá esperando, tudo que tu tá esperando é porque tu tá sem. E morre sem, porque tudo já aconteceu. 17 minutos. Então aqui no 10 ele continua e diz, olha, presta atenção, né? Que isso daqui é um diálogo entre os 12 discípulos e Jesus de Nazaré, o Messias, o Filho do Homem. E o que é isso aqui? São os sinais que Jesus está dando, né? Para poder responder as perguntas dele. Que pergunta? Quando que cairia o templo? Quando é que ele ia voltar? E qual seria o final daquele século, do singular, daquele mundo aion, aquele período de tempo, aquele século. Entendeu, criança? E aí continua aqui no 10 e diz assim, ó. Nesse tempo não é nesse tempo, pastor. Não é nesse tempo agora. É no tempo que eles viveram, passado. Entendeu, enrolão? Nesse tempo é o tempo lá que eles estão vivendo. Isso aqui é passado. O diálogo é entre eles lá. Não tem nada a ver com hoje. E nem com o futuro. Entendeu, coisinha? Nesse tempo, olha, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Olha, deixa eu te explicar uma coisa aqui. Isso daqui, né? Isso daqui é antes da cruz. Jesus de Nazaré, ele morreu com 33 anos. Ele consumou tudo aquilo que ele veio fazer. Antes do último suspiro, ele falou que tudo estava consumado.
Depois disso, foi levantado Paulo para pregar para eles lá, para os judeus, o que eu estou falando para vocês agora. O que eu estou tentando levar. Que tudo é espiritual e que tudo já aconteceu. E que tu já tem tudo, é no espírito. Agora, se quiser carro, se quiser casa, né? Tu tem que trabalhar. É isso. Então, depois do ano 33, para chegar o fim de toda a consumação dos últimos versículos que faltava da Bíblia, que seria o Mateus 24, 34 e Daniel 9, 24. Faltava quantos anos? 37 anos. Então, muitos foram esfriando. Ele disse que ia voltar e cadê? E cadê? E cadê? Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Eles mesmos lá, né, criticam uns os outros dizendo que é falso profeta. Mas é 100%. É 100%. A religião, de uma maneira geral, é tudo falso. Por quê? Porque o verdadeiro tudo já foi consumado. Aí é só para ganhar din-din. Para ganhar din-din. Para manter as empresas de pé. E a bancada dos evangélicos. Que está cada vez mais poderosa. Isso sem contar, né, que eles têm prefeito, eles têm governador, têm deputado estadual, federal, municipal, tudo. Às custas de quem? Ô, criança. E por multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Isso naquela época, tá? 13. Aquele porém, ó, preste atenção nisso daqui, ó. Aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo. Aí eles dizem assim, olha, você não pode sair da igreja não. Se você sair da igreja, né, você não vai ser salvo. Usando isso daqui. Você tem que perseverar. E o que é isso daqui? Aqui está falando dos sinais que teria que acontecer antes da grande tribulação, antes da invasão do Império Romano, antes da destruição do templo, antes da destruição da cidade. E essa salvação aqui, que ele está falando, é para quê? A perseverança não traz salvação para ninguém. Essa perseverança aqui, e eles que iam perseverar, ficar atento no que ele está falando, ele ia ser salvo. Salvo de quê? Da guerra, da grande tribulação, da destruição do templo, da queda do templo, da matança do gentio aos judeus, dos falsos profetas. A vingança de Deus do qual ele prometeu, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, ou seja, a destruição da religião. Isso é que foi a grande tribulação. Passado. Então, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Salvo de quê? Salvo da grande tribulação. O livramento de ser morto, de estar no meio daqueles do quais eles estavam querendo, que seria a religião, que seriam aqueles que mataram Jesus, os que mataram os profetas, os que mataram Zacarias, e assim sucessivamente. Olha, 14, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo. Esse mundo, né, que ele diz que até hoje está sendo pregado, né? Esse mundo era aquele mundo que ia se acabar. Aquele século, aquele mundo aion,
aquele período de tempo daquela geração, daquele século, que já chegou ao fim, já acabou. E que foi pregado, esse evangelho foi pregado a todas as nações naquela geração. Mesmo porque era só eles lá e as cidades circunvizinhas. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Olha, então virá o fim. O fim de quê? Daquele mundo de então, aquele mundo que eles estavam vivendo. O fim daquela geração. Entendeu, abençoado? Que ele vai confirmar isso aqui no 34. Então ele continua no 15, 25 minutos, não vai dar tempo de concluir hoje não. Então no 15 ele diz, ó, quando pois vides, olha, vides, né, vides, essa palavra está no plural. Como é o diálogo entre Jesus e os 12 discípulos, aí ele diz assim, olha, quando pois vocês verem, eles lá os 12, quando pois vides, ó, o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel. Quem seria esse abominável? Ele está falando do general Tito, daquele que era príncipe e que passaria a ser rei e que ia invadir lá Jerusalém, que é o filho da perdição, o filho da iniquidade. Então ele diz, ó, e que ia destruir o templo, que ia matar todos os sumos sacerdotes lá, falso, as esposas, os filhos e tudo, e ele próprio ia se assentar lá no templo, como já aconteceu. E hoje não tem como ninguém, né? Hoje não tem como Putin, não tem como presidente dos Estados Unidos, não tem como presidente de Israel, não tem como ninguém sentar mais no templo. Por quê? Porque somos nós o templo. O templo de Deus é espiritual, abençoado. Não existe mais templo de parede. O que está aí tudo é engano, é que os homens inventaram. Lá em Atos diz, sendo Deus criador do céu e da terra, e de todas as coisas que nela existem, não habita em santuário feito por mão de homens. E ele habita onde, Lira? Habita em mim, habita em tu, habita em você, que está sendo enganado e está esperando Jesus. Então, ó, quando, pois, vides, vocês verem o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel. Daniel 9:24. No lugar santo, qual seria o lugar santo de Daniel? O templo, lá em Jerusalém. Quem lê, entenda. 16. Então, olha. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para o monte. Esse diálogo entre Jesus e os discípulos, né? Isso para hoje, cadê os discípulos? Cadê o discípulo, pastor? Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Olha, presta atenção, ignorante. Como é que isso daqui pode ser para o futuro? Essa destruição do templo, essa invasão do Império Romano, tudo isso daqui do qual Jesus está falando, não sou eu. Aliás, está falando não, falou, passado. Eu estou só lendo. Era para a cidade. Era para a cidade. Então, eles que estivessem lá na Judéia, que deveria ser um bairro, né? Um bairro, um município, eu não sei. Eles tinham que sair de lá, não voltar para a cidade, mas subir montes, se esconder lá no monte. Por quê? Porque a invasão do Império Romano, viu, o doutor em teologia, não era para o monte. Era para a cidade. Então, quem tivesse na Judéia era para ir para mais longe. Entendeu, inteligente? Para quê? Para ser salvo.
para ser salvo da invasão, da destruição, da matança deles lá, dos falsos, que tudo já aconteceu. 16. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. 17. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. Não era para voltar para a cidade, inteligente, porque era só para lá. A guerra hoje é em todo canto lá em Israel. 18. E quem estiver no campo, olha, o cara tava lá no campo, tava pegando lá o cheiro verde dele, tava pegando lá a melancia dele, tava pegando macaxeira, colhendo alguma coisa. Não era para ele voltar para a cidade. Por quê? Porque a promessa da destruição era só para a cidade. Entendeu, inteligente? Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. A sua capa, né? Nós aqui não usamos capa, macho. Nós aqui não usamos capa. Essa capa era a cultura dos judeus nessa época, né? Era capa, eles usavam capa. Paulo, quando ele mandou, ele escreveu uma carta para Tito, que Tito ia ao encontro dele, ele diz, olha, não esqueça de trazer a minha capa, os meus pergaminhos, e etc e tal. Entendeu, inteligente? Então, capa fazia parte da cultura deles lá. Não tem nada a ver com hoje. Então, ó, eu vou parar. Eu vou ler só o 19, porque já está com 31 minutos e vou findar isso aqui amanhã, tá certo? 19, 24, 19. As das que estiverem grávidas. Você imagina a mulher grávida com 8 meses, 7 meses, ter que sair correndo, né, de uma guerra, de uma invasão, de um reinado contra outro, né? No caso, os judeus, né? No caso, os gentios, né? Os gentios, o Império Romano. O Império Romano. Ai das que estiverem grávidas, ó, e das que amamentarem naqueles dias. 20. Orai. Orai, eles lá teriam que orar. Que também fazia parte da cultura deles, do dia a dia deles, repartir o pão. Tudo isso, né, faz parte da cultura deles. Vigília. A vigília é o período da madrugada lá, era vigília. E aqui, 1 hora da madrugada, 2 horas, 3 horas. Que os infelizes aí passam a noite inteira perturbando os outros, dizendo que estão na vigília, que eles não sabem nem o que é. 8. Orai para que a vossa fuga não é minha nem tua, nós não estamos fugindo de nada. Entendeu? Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Por que no sábado? Porque lá o templo ainda estava de pé e eles ainda estavam vivendo a lei de Moisés. E a lei de Moisés dizia que no sábado não pode fazer nada. Se um filho cair lá dentro da cacimba é para deixar morrer, não pode fazer nada. Entendeu, inteligente? Então, ó, eu vou parar aqui no 20, porque já deu 34 minutos, senão vai ficar muito longo, tá? Então, ó, pedindo aí que você se inscreva no canal, dá o like, compartilha a mensagem, raciocina, confere aí a tua Bíblia, né? Lembrando que essa Bíblia não é, nem tudo aqui é original. Essa Bíblia na época de Jesus, como eu te falei, nem existia. O que existia eram os pergaminhos, que a Bíblia foi a escritura de Deus, a lei e os profetas,
que foi a promessa de Deus e a lei de Moisés, o acontecimento de todas as coisas, né, escrita por eles lá. Aí vieram religiões, aí foi escrito tudo no hebraico. Aí veio o padre João Ferreira de Almeida, né, aí escreveu, traduziu a Bíblia. Tu imagina, um padre, a religião mais rica do mundo. E aí vieram as outras, e você tem que ter entendimento para saber aqui o que é, o que não é, o que não é. Porque tem várias coisas aqui que não tem nada a ver, que com o passar do tempo eu vou mostrar para vocês. Então, ó, agradecendo aí pela atenção. Escuta direitinho aí, raciocina, faz teu comentário, tá? De vez em quando aparecem uns religiosos aí criticando, mas isso daqui eles não querem, porque eles querem continuar te enganando, botando tudo pro futuro e te escravizando. Entende, abençoado? Um abraço e até a próxima.